Olá, bom dia! Sejam bem-vindos mais uma vez no programa Encontro com a Palavra, hoje dia 27 de julho, de 2020, meio-dia e 3 minutinhos agora, e graças a Deus estamos mais uma vez ao vivo no programa Encontro com a Palavra, um programa que acontece nas segundas, quartas e sextas-feiras ao meio-dia, graças a Deus, e mais uma vez nós estamos juntos aqui para nós compartilharmos da Palavra de Deus sobre essa série de 40 dias, ou quarentena que nós estamos falando, sobre essa série que nós montamos, nós organizamos para poder estar meditando naquilo que Deus, durante esses dias, durante esse processo de 40 anos, ou 40 dias, o que Deus propõe e quais são as nossas expectativas, ou as expectativas de Deus conosco e as nossas expectativas de nós para com Deus, E graças a Deus, mais uma vez, mais uma semana, nós temos a alegria de receber você aqui conosco no nosso canal, o canal da igreja, do Evangelho Quadrangular, porque o programa é por causa da igreja, Tudo é por causa da igreja e por causa de Jesus, que é o cabeça, o centro dessa igreja que prega, anuncia o Evangelho, não só essa igreja, a nossa, no bairro Nova Era, mas a igreja de uma forma universal, de uma forma total, espalhada pelo mundo todo, anunciando o Evangelho em nome de Jesus e agora com as plataformas digitais, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que veio resgatar o perdido. Éramos como ovelhas sem pastores e Ele veio e nos resgatou para louvor e glória do nome dEle. Você é salvo por Jesus, aleluia. Você tem que tem que agradecer muito a Deus, aleluia. E mais uma vez, seja bem-vindo, ao Encontro com a Palavra, um programa que acontece meio-dia, como a base do Salmo 91, que fala da oração do meio-dia, da busca ao meio-dia, e antes de nós orarmos, sempre temos uma palavra, para nos dar uma direção, nos abençoar, nos instruir para a glória do nome de Jesus. Seja bem-vindo mais uma vez ao Encontro com a Palavra. Espalha, entra, anuncia. Olha, o encontro com a Palavra já iniciou, glória a Deus, aleluia, já começou. E enquanto eu solto um pouquinho desse louvor aqui, você já vai procurando entrar em contato com alguém, se for possível, ajudando a nós edificarmos vidas e abençoarmos vidas em nome de Jesus, aleluia, maravilha. Maravilha, glória a Deus, aleluia, programa Encontro com a Palavra, graças a Deus, mais um dia, mais um momento precioso, que nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos, com a Palavra de Deus nessa manhã, em nome de Jesus, pedindo a Deus para poder estar falando conosco de uma forma preciosa e poderosa, no nome de Jesus, tá bom? Mas antes de entrar na Palavra, deixa nós avisarmos algo para os irmãos muito, muito importante.
que agora, dia 1º de agosto, nós vamos fazer 21 dias de oração às 3 horas da madrugada. Anota aí, às 3 horas da madrugada, às 3 horas. Marca lá no seu celular para despertar. E essa oração, esses 21 dias, nós esperamos que Deus nos dê graça, porque nós precisamos muito da graça de Deus, não somente da nossa vontade, do nosso compromisso para essa chamada que Ele nos fez, mas também Ele precisa nos dar graça para fazermos, né? Concluirmos essa chamada de 21 dias agora em agosto. E será 21 dias de transmissão via canais que nós temos no Face e no YouTube. E no Instagram também. Serão nesses 3 canais. O YouTube, quando chegarmos a 1000 inscrições, esperamos chegar a 1000 inscrições, a partir daí nós temos a transmissão no YouTube ao vivo. Mas vai ser via Instagram e via Facebook. Nós vamos fazer essa transmissão às 3 horas da manhã, junto com você, orando junto com você, buscando a Deus junto com você, e vai ser muito bacana. Nós já estamos preparando o ambiente, preparando o lugar, aquilo que nós vamos realizar durante essa madrugada, essa noite. Eu tenho certeza que será algo muito precioso. Será algo muito precioso para a glória de Jesus. Será algo muito maravilhoso esse tempo que nós compartilharmos e passarmos com o Senhor. Será muito bacana mesmo. Em nome de Jesus será muito bacana. E eu convido você a participar, né? Já organizei a minha agenda aqui, já organizei a agenda do celular para despertar um pouco antes, né? Para nos prepararmos para isso. Eu tenho certeza que vai ser algo muito precioso da parte de Deus. E que Deus nos dê graça para alcançarmos esses 21 dias de oração. Será muito desafiador, mas é importante ser desafiador, né? Que o desafio nos motiva, né? Por isso que nós dependemos muito da graça de Deus, Dependemos muito desse poder de Deus, graças a Deus. Enfim, serão 21 dias de oração de madrugada. Esperamos que no concluir desses 21 dias nós possamos, né? Não é que nós possamos ou tenhamos a oportunidade de nós estarmos durante uma semana na igreja, orando, glorificando a Deus, buscando cura, buscando livramento, pedindo a Deus para renovar as nossas forças, renovar o nosso amor por sua casa, pelas coisas de Deus, renovar o nosso amor, o nosso entusiasmo pela obra de Deus e fazermos a obra de Deus como ela precisa ser feita para louvor do nome do Senhor. Então participe, se envolva, tenho certeza que vai ser algo muito precioso. Envolva outras pessoas que você puder envolver, vai ser algo muito bacana. E na Santa Ceia, essa está confirmada, Santa Ceia em 4 horários, 8 às 9, 9h30 às 10h30, de 5 às 6 da tarde e de 6h30 às 7h30. Então, presencial e online. A Santa Ceia está confirmada e nós essa semana ainda confirmaremos o nosso retornar presencial agora domingo. Mas vamos aguardar um pouquinho, porque há algumas questões muito aborrecedoras envolvendo tudo isso. Fomos classificados como hipócritas no argumento e no artigo liberado pelo pelo gestor da cidade. Ele vai e me fala coisas muito aborrecedoras em relação à fé cristã que nós exercemos. Daí nós podemos perceber o quanto que nós e como somos vistos às vezes. Tenho certeza que isso foi uma má interpretação dele. Por isso que eu digo, irmãos, muito cuidado com essas pessoas. Me perdoe o que eu vou falar, mas eu acho que eu posso falar.
me perdoe, irmãos, com essas pessoas que ficam tirando um pedaço de texto sem considerar o contexto para virar pretexto, né? Quando nós ensinamos, quando nós ministramos e quando ministrávamos, e quando nós estudamos exegese e hermenêutica, que é interpretação e pregação, a gente vê muitas pessoas tirando partes de um texto sem considerar o contexto para virar um pretexto. Tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso, muito cuidado. Nós não somos o dono da verdade, porque a verdade é Cristo. Mas nós temos que ser cautelosos em ouvir certas coisas, porque senão a gente pode, irmãos, atrapalhar a vida de alguém. Nós podemos até nos arrepender daquilo que às vezes falamos, porque nós somos seres humanos, somos sujeitos à falha, somos sujeitos a interpretar como diferente das Sagradas Escrituras, é a coisa mais natural, porque nós somos seres humanos. Aí nós um travesseiro aberto no meio de uma montanha de vento, você consegue pegar as penas depois? Nunca mais você pega as penas. Infelizmente a gente tem que tomar muito cuidado, e sempre falo, e sempre sou desta linha: o simples funciona com excelência. Guarde essa frase, eu sou muito dessa linha. O simples é o exercício da excelência. O simples, o fazer simples é o fazer com excelência. Guarde muito isso. O simples é fazer com excelência. O simples é a ação da excelência. Eu gosto muito das coisas muito simples, porque as coisas simples acabam se tornando excelências e coisas excelentes. Mas enfim, então nós vamos nos posicionando durante a semana. Glória a Deus, aleluia. Bem-vindos ao programa Encontro com a Palavra, né? Glória a Deus, aleluia. E nós estamos numa série, olha que coisa chique, né? Você pode falar que a sua igreja faz série também. Quem sabe isso vira um livreto, um folheto? Quem sabe depois eu pego todas essas palavras que nós falamos e não torna-se um livrinho? Alguma coisa para a gente guardar, né? Glória a Deus, aleluia. Mas enfim, dentro dessa série de quarentena, a Bíblia Sagrada fala sobre ela. Nós estamos comentando sobre a quarentena dentro da história de Israel, e dentro também não só da história de Israel, mas dentro da história da humanidade, porque Israel estava inserida num contexto da história humana, né? Havia um Deus que reinava sobre Israel, havia sacerdotes, havia uma linha, né, que Deus havia estabelecido para Israel. Israel estava no meio das outras nações, então Israel fazia também parte do contexto histórico, de uma forma diferente, com reis diferentes, com uma lei diferente, mas Israel fazia parte da história. Então, quando nós falamos de 40 dias, ou 40 anos, ou quarentena dentro de Israel, nós estamos falando também de uma forma histórica também. Então, o que esses 40 dias, ou o que essa quarentena representou para Israel e no contexto histórico, mais voltado para Israel, porque a referência espiritual para nós é a referência daquilo que Deus tem ensinado para nós, daquilo que Deus tem mostrado para nós, daquilo que Deus tem conduzido, porque tudo é conduzido para Jesus, tudo é conduzido para Jesus. A Bíblia Sagrada tem um personagem principal, que é Jesus, e um tema principal, que é a salvação. Quando você for estudar um dia num seminário, ou quem sabe num seminário conosco, você vai estudar a Bíblia, e a Bíblia vai falar de um tema central, salvação, de um personagem central, Jesus Cristo. De Gênesis, Apocalipse vai falar do tema salvação e de Jesus Cristo. Então, dentro disso tudo que a Bíblia tem nos ensinado, dentro dessa série de quarentena, falamos sobre a parte onde Deus ministra em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, que é a base nossa, como os 40 anos de Israel dentro do deserto. E esses 40 anos foram motivos de 40
40 dias espiando a terra, havia uma reprovação de 10 líderes para não entrar, 2 conseguiram entrar, e por causa disso, essa incredulidade, esse comportamento, Deus coloca 40 anos Israel andando no deserto até entrar dentro de Canaã. E quando entra dentro de Canaã, a história começa a se desenvolver dentro do propósito que Deus havia estabelecido para eles. Bom, e nós encontramos Deus ministrando esses 40 anos, ou essa quarentena. Ele tinha alguns propósitos. Nós falamos sobre 4 propósitos. Primeiro, humilhar a Israel, ou seja, mostrar para Israel que existe um Deus. Mostrar para Israel que existe alguém sobre o governo de todas as coisas, um criador de todas as coisas. Existe um Deus criador de tudo, que criou os seres humanos, o céu, a terra, o mar e tudo aquilo que nós olhamos, contemplamos e até tudo aquilo que está sendo descoberto foi criado por Deus. É lógico que existe uma teoria científica chamada o evolucionismo, né, que fala da teoria da evolução, criado por Darwin, um cientista que começa a ensinar que foi por evolução que nós chegamos aqui através de células nas águas, e essas células foram desenvolvendo e viemos do macaco, aquela coisa toda. Então a ciência é muito contrária à fé. Aonde há ciência não entra a fé, e aonde há fé aceitamos a ciência, mas ela não entra também. A fé é algo muito diferente, a fé é algo muito precioso. Então a ciência é contrária às coisas de Deus. E o interessante é que a ciência hoje afastou a gente da igreja, das coisas, das pessoas. Olha, não podemos ir na casa, não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo. Fica, né, aquelas coisas, enfim, vamos sair dessa parte, vamos focar aqui. Então, 40 anos ou uma quarentena nos ensina muita coisa. Então, humilhação, depois a provação e a transição do coração. Será que o nosso coração, como a gente vem perguntando, né? Será que o nosso coração será como será o nosso coração após sairmos dessa fase? Após sairmos, Deus me perdoe, não quero ser pessimista, mas será que eu vou conseguir sair dessa fase? Ou será como que eu sairei dessa fase? Interessante isso. Como que eu sairei dessa fase? Como que eu estarei? Pessoas hoje, deixa eu ficar quietinho aqui no meu cantinho, deixa o Espírito Santo trabalhar, porque eu creio que é um momento muito de paz. É o momento de nós focarmos na palavra e termos paz. Então, voltando para cá, nesses 40 anos, como vai estar o meu coração? Quando eu sair, né, quando Israel saiu dessa 40 anos, dessa quarentena no deserto, como era o coração de Israel? O coração de Israel era refletido em 2 pessoas, Josué e Calebe. Então, o coração de Israel estava refletido nessas 2 pessoas. Não estava refletido em todo Israel. Preste muito bem atenção. Quando o povo de Israel começa a entrar dentro de Canaã, não entrou aquela geração incrédula. Não entrou. Aquela geração ficou no deserto e apenas 2 gerações entraram dentro de Canaã, que era a geração de Josué, que ele conduz as pessoas para dentro de Canaã, e a geração de Calebe, que entra junto com ele. Os outros 10 líderes, os outros 10 homens que foram espiar a terra, essa geração não entrou dentro de Israel. Então, a transformação ou a transição que nós estamos aprendendo com a quarentena do coração não é uma transição coletiva, não. Não é uma transição coletiva, é uma transição que é feita em cada coração. Nosso Deus. Não é feita agora para muitas pessoas. É feito agora, é realizado
de uma forma individual. Caleb e Josué foram ameaçados. Números, deixa eu colocar o livro para você ver, para depois você recorrer. Números capítulo 13, Números capítulo 14. Josué e Caleb foram ameaçados de morte. Josué e Caleb foram ameaçados de apedrejamento. Josué e Caleb foram julgados. Josué e Caleb foram ameaçados porque eles acreditaram que Deus deu aquela terra para eles e Deus havia de ajudar eles a conquistarem a terra, mesmo em meio à dificuldade junto aos homens daquela terra. Os outros 10 líderes tiveram medo. E o medo desses 10 líderes fizeram com que a congregação de Israel berrasse, gritasse, chorasse de desespero. Irmãos, olha que coisa terrível, olha que coisa. Pense bem, eu quero que você reflita, eu quero que você medite, eu não quero te dar informações, porque a Bíblia está na sua mão, a Bíblia está ao seu alcance, graças a Deus, então não preciso te dar, ficar te falando, eu quero que você te falando muita coisa, eu quero que você reflita junto comigo, eu quero que você medite junto comigo, não é apenas você ler, como se lê uma receita de um bolo, ou uma receita de um almoço que você deve estar preparando daqui a pouco, ou adiantou daqui a pouco, ou já está adiantando, me ouvindo. Glória a Deus por isso, maravilha. Louvado seja o Senhor por causa da tua vida, aleluia. Maravilha, mas preste bem atenção. 10 líderes, eles provocam dentro de Israel um desespero assustador. Começa a provocar choro, pânico, gritos. As pessoas, olha o texto, para você ter uma ideia. O que eles provocaram? Mas Josué e Caleb falaram assim, não, o Senhor vai nos dar vitória. Há gigantes lá dentro, há coisas, há desafios lá dentro, há coisas a serem conquistadas lá. Mas o que na vida não tem gigante? O que na vida não se tem que conquistar? O que na vida não é desafiador? Nós somos desafiados todos os dias, somos desafiados todos os momentos, todas as horas, todos os instantes. Todo momento nós somos desafiados. Somos desafiados. Se nós queremos conquistar alguma coisa, vai haver gigantes emocionais, gigantes sentimentais, gigantes espirituais, gigantes financeiros. Qualquer território que nós queremos alcançar na nossa vida terá sempre barreiras emocionais, espirituais, financeiras. Enfim, nós temos que avançar. Só que eles acharam, olha como que é confiar no braço. Por isso que a palavra de Deus fala, maldito é o homem que confia no homem. Ou seja, maldito é aquele que confia no braço, na força do homem. O Salmo fala assim, muitos confiam em carros e em cavaleiros, mas nós confiamos no Senhor e fazemos menção do nome dele. Olha que coisa fantástica. 10 acharam que nós não vamos conseguir, porque eles olharam para ele mesmo, olharam para eles mesmos. Olha só, um coração que não passa por uma transição espiritual vai confiar em si. Um coração que passa por uma transição espiritual, ele confia no Senhor. Um coração que não passa por uma transição, não é transicionado de uma forma espiritual, não é voltado para Deus, para o Senhor, ele vai confiar no braço dele. Mas um coração transformado, um coração que passou por uma transformação, como Jesus fala para Nicodemos em João capítulo 3, do novo nascimento, nascer da água e do Espírito, está falando de uma transição de coração. Quando nós temos essa transição, nós confiamos em Deus. Josué e Caleb confiam em Deus apesar dos desafios. Os outros não entraram. Então, quando entra dentro de Canaã, só a geração de 2 homens entraram. Isso é muito, muito desafiador. Por quê? Eles confiaram no Senhor. Então, a transição de coração
não é olhar para o outro, é olhar para si. A transição de coração não acontece eu olhando para o outro. A transição de coração acontece olhando para mim mesmo, olhando para o meu interior, para o meu coração. Jesus fala uma coisa interessante: se você quer que os homens façam algo bom para você, faça você primeiro. Opa, transição interna, de dentro para fora. Eu não vou esperar o outro ser bom para mim ser bom. Eu não vou esperar o outro ser correto para mim ser correto. Eu não vou esperar o outro ser honesto para mim ser honesto. Eu não vou esperar o outro ser feliz para mim ser feliz. Eu vou ser feliz independente do outro. A transição do coração não depende do outro, depende de nós mesmos. Por isso que Josué e Caleb, quando somente essas duas, a geração desses dois homens entraram dentro de Canaã. Olha que fatalidade, olha o que o mau comportamento e o que a falta de transição de coração provocou no seio da história humana, porque Israel estava fazendo parte dessa história humana e história espiritual para nós. Como que será o nosso coração depois dessa transição? Como que vai ser o nosso coração? Estou sempre falando sobre isso. Como que será? Será que eu vou ficar olhando para o outro? Irmão, no dia do arrebatamento, ninguém vai olhar para o outro, irmão. No dia que Jesus nos tirar daqui pelo arrebatamento, e eu creio nisso, eu acredito muito nisso, e nós esperamos muito nisso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor por essa esperança, não vai dar tempo de olhar para o outro como o outro está. Por isso que em vez de nós criticarmos o outro, anunciarmos maldade do outro, nós temos que orar pelo outro. Orar, essa é a nossa função. Deus, toma conta. Jesus, tenha misericórdia. Não que nós sejamos melhores do que ninguém, porque nós precisamos também de oração, para que Deus nos ajude, pessoas orando para nós, para que Deus nos ajude a nos livrarmos das falhas, do pecado que nos rodeia, da maldade que está do nosso lado, né? Então nós precisamos disso também, de orarmos, de recebermos oração. Mas como nós falamos, olha a transição de coração. E isso acontece na época dos reis. Olha o que diz a palavra de Deus. Na época de dois reis preciosos, rei Davi e rei Salomão. 40 anos antes de Davi assumir, no reinado de Saul, foi algo, Deus que me perdoe. Me perdoe a forma de falar, mas foi uma catástrofe. Olha só como Saul é escolhido. No início de 1 Samuel, capítulo 10 para frente, me parece, olha como Saul é escolhido. O homem mais alto, um homem bonito, um homem humilde e temente a Deus. Olha o que acontece com o fim de Saul. Um homem amargurado, isso deve ter desfigurado o seu rosto, um homem amargurado, cheio de inveja, perseguidor, feiticeiro, porque foi consultar um espírito de demônio, feiticeiro, e homicida, ou seja, um suicida, porque ele se mata. Olha! Talvez você não tenha percebido isso, né? Olha como Saul foi escolhido, o mais alto, o mais forte, o mais humilde, o mais simples. Apesar da sua beleza, da sua estatura, ele não gostava de se aparecer. Ele era na dele, tranquilo. E o povo pediu um rei. Nós queremos um rei como as outras nações têm. Olha, querer ser igual ao povo, querer ser igual ao mundo. Olha. Ah, porque o outro faz, eu também vou fazer. Olha. Aí Deus iria usar profetas. Por isso que profeta sempre está na estrutura de Israel. Rei, profeta e sacerdote. Era essa estrutura de Israel.
o rei, o profeta e o sacerdote. Essa estrutura é humana. Se você olhar para as outras nações, é a mesma estrutura. É Deus que criou todas essas coisas. Tudo é por causa dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele, aleluia. Deus criou tudo, aleluia. Aí você, mas a internet é do diabo. Não. Quem usa a internet pro mal é que é do diabo, irmão. Olha olha a oportunidade de eu estar contigo. Eu tô olhando o rostinho, eu não vou citar o nome aqui, senão eu não vou te ver direitinho, você vai ficar aborrecido comigo. Mas quantos rostinhos eu estou vendo aqui agora? A oportunidade de nós ministrarmos uma palavra no seu coração. A internet, ela foi criada, irmãos, e Deus está nesse negócio porque o evangelho está espalhando para tudo quanto é lugar. Essa palavra tem que ser pregada a todo canto, irmãos, a todo canto. E é através da internet, através da televisão, que o pecador vai ouvir o evangelho e vai se arrepender para a glória de Jesus, aleluia. Porque o Espírito Santo pode pegar uma palavra e impactar o coração da pessoa, a pessoa naquela hora se arrepender e aceitar Jesus e dar o seu testemunho. Eu aceitei Jesus num programa de rádio, programa de televisão, eu aceitei Jesus num programa de internet, mas voltando para cá, glória a Deus, aleluia. Tem essa estrutura. Aí como Saul foi escolhido? Um bom rei, mas olha o final de Saul. Amargurado, perseguidor, oprimido, feiticeiro e suicida. Meu Deus do céu. Deixa eu falar uma coisa para você. Na palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, Paulo diz a seguinte coisa: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Pastor, isso tem uma conotação ameaçadora? Não, é um conselho. Não é uma ameaça, é um conselho. Aquele, pois, que está de pé, cuide-se para que não caia. Cuidado, irmãos. Cuidado, irmão. Muito cuidado, irmão. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Cuidado com você, cuidado com a sua vida, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve. Cuidado com a sua vida, amado. Cuidado, amado. Nós terminamos 3 meses de vigília. No último final de semana de maio, último final de semana de junho, último final de semana de julho. As fotos estão no Facebook. Estão na nossa página. Se não foi colocado, daqui a pouco entra no ar. Foi maravilhoso. Um louvor, o pessoal do louvor arrebentando ali. Mas foi uma bênção, uma palavra, oração, unção, gente quebrantada. Foi algo muito precioso essa vigília. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu podia estar em casa porque eu tenho uma vida com Deus, graças a Deus, aleluia. Eu falo isso para a glória do Senhor. Deus tem sido misericordioso com a gente. Muito misericordioso. Muito misericordioso. Muito misericordioso. Meu Deus. Poderia estar deitado, né, descansando. Não. A gente fez 3 vigílias por causa da igreja. Nós vamos fazer 21 dias, 3 horas na madrugada, por causa da igreja. Por causa das pessoas. Não queremos aparecer, nem ser melhor do que ninguém, mas é por causa das coisas de Deus. Nós liberamos uma palavra esse final de semana muito preciosa, e nós vamos ver essa semana resultado dessa vigília e da palavra que nós liberamos na vigília. A terra defendendo o céu e o céu defendendo a terra. Depois você vai ouvir isso mais para frente. Mas olha, cuide.
Cuide, 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 cuide da sua vida. Saul começou 40 anos só de complicação no reino de Saul. Perdeu guerra, perdeu família, neto aleijado. Foi uma confusão o reinado de Saul. Mas ele não foi escolhido dessa forma. Ele foi escolhido um homem bonito, um homem grande, um homem forte, um homem simples, um homem humilde. Começou muito bem o seu reinado, mas olha como terminou. Terminou feiticeiro, porque consultou uma feiticeira. Terminou um suicida, porque tirou a sua própria vida. Eu vou resumindo em 3 pontos. E terminou angustiado, deprimido. Perseguidor. Isso desfigurou a imagem dele, com certeza desfigurou. Um homem com essas práticas, o rosto, a beleza foi embora. 40 anos por causa de decisões, por causa de posicionamentos, 40 anos, o seu coração fechou e foi perseguir quem não devia. 40 anos, 40 dias, uma quarentena, é para transicionar o nosso coração. Nesses 40 dias, ou nesse tempo de isolamento, é tempo de nos aproximarmos de Deus, é tempo de nos guardar, como Paulo fala. Paulo fala isso em Coríntios, e Paulo fala outra coisa. Paulo dá uma recomendação em Coríntios, mas Paulo fala de uma situação em Efésios. Em Efésios diz a palavra de Deus: levanta, tu que dormes, de dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Desperta, tu que dormes entre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Quem está morto e quem está dormindo, desperta, para que Jesus nos ilumine, para que Jesus fale conosco, para que Jesus nos alcance, para que Jesus nos direcione, para que Jesus mude o nosso coração, para a louvor e glória do nome dele. Vamos orar? Aleluia! Amanhã tem mais, se Deus quiser, mas vamos orar em nome de Jesus. Se prepare aí que nós vamos estar orando. Amém. Vamos orar. Quero orar junto com você, orar pela sua família, orar pela sua casa, orar pelo seu lar. Pedir a Deus que te abençoe de uma forma muito preciosa, que Deus te sustente de uma forma muito preciosa no nome de Jesus. Orar para que Deus guarde a sua vida e guarde o seu coração, e guarde os seus ouvidos, guarde a sua boca e os seus olhares. E para que Deus nos ajude a romper em nome de Jesus, como nós temos aprendido nesses 40 dias, essas quarentenas. Vamos orar em nome de Jesus, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, primeiro nós queremos te louvar pela tua palavra, te louvar, meu Deus, por essa palavra, pelo teu Espírito Santo, que nos dá condições, meu Deus, de interpretar, de saber, de meditar naquilo que está escrito na sua palavra. Pai, muito obrigado, meu Deus, porque 40 dias, quarentena, é tempo de transição de coração. Muitos estão sendo transicionados para o medo, muitos estão sendo transicionados para a insegurança,
Muitos estão sendo transicionados para tantas coisas, mas nós, ó Deus, devemos aproveitar esse tempo e transicionar o nosso coração para o teu altar, aonde, meu Deus, sempre tem uma palavra de revelação para nós. Meu Deus, eu quero colocar nesta hora, diante do seu altar, a vida de cada pessoa agora, no nome de Jesus. Pai, queremos colocar essa família, este lar, queremos colocar a dona Lelena, que vai fazer um teste agora de automobilismo para tirar a sua carteira de condutora. Queremos colocar, meu Deus, cada vida. Queremos colocar, meu Deus, o enfermo diante do seu altar. Queremos colocar, meu Deus, essa pessoa que está desempregada diante do seu altar. Queremos colocar, meu Deus, este homem aflito diante do seu altar. Queremos colocar, meu Deus, essa pessoa que está vivendo um esfriamento espiritual diante do seu altar. No seu altar há fogo, no seu altar a cura, no seu altar, meu Deus, a prosperidade, e nós clamamos, meu Pai, cura, prosperidade, avivamento sobre esta vida, esta família, no nome santo de Jesus Cristo. Meu Deus Todo-Poderoso, toma a vida, meu Pai, deste homem, desta mulher, dessa família, de todos agora, em nome de Jesus. Abençoe, meu Pai, aqueles que estão na área de saúde, em frente a esses problemas de pandemia. Coloque, meu Pai, as mãos sobre os trabalhadores, sobre aqueles que, meu Deus, exercem funções essenciais, ó Deus, junto, meu Pai, à sociedade. Pai, guarda, meu Deus Todo-Poderoso, teu filho, em no nome do Senhor Jesus. Dê estruturas emocionais, espirituais, dê estruturas, ó Deus, ao teu filho, meu Pai, ó Deus, e guarda o teu filho nesse momento desafiador, meu Pai, no nome de Jesus. Guarde a vida de cada um para a tua glória e para o teu louvor. E abençoa, Senhor, com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus, para a tua glória. Nós oramos, nós te pedimos e nós te agradecemos para o louvor da tua glória. Amém e amém, Jesus. Aleluia! Maravilha! Oh, glória a Deus! Aleluia! Maravilha! São 15 para 1, 45 minutos que nós ficamos juntos. E obrigado por você ter estado junto conosco. Nós louvamos a Deus por sua vida. Eu gostaria de citar o nome de um punhado de gente aqui, mas infelizmente eu vou acabar esquecendo de alguém. Mas obrigado pela sua companhia, amém? Programa Encontro com a Palavra acontece meio-dia de segunda, quarta e sexta-feira. Graças a Deus estamos num ambiente novo, graças a Deus, um lugar bem bacana. Enfim, e esperamos estarmos juntos meio-dia. Amanhã, às 9h30 da noite, estamos com o programa Liberdade e Vida só em Jesus, tá bom? São ferramentas para nós estarmos juntos, um pouquinho mais próximos, né? Compartilhando a palavra de Deus, aquilo que você puder, você anote, enfim. Eu volto encerrando dizendo, se prepare para os 21 dias. Seja disciplinado, organize a sua casa, fale com a sua casa, fale com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu pai, com a sua mãe, e se organize para isso, tá bom? Tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso. E nós iremos transmitir Facebook, iremos transmitir Instagram, tá bom? Deus abençoe você, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Divino Espírito Santo esteja com todos hoje e permaneça para sempre. Quero te desejar uma semana fantástica, quero te desejar um dia fantástico na presença do nosso Deus. E até amanhã, às 9h30 da noite, em nome de Jesus, com o programa Liberdade e Vida só em Jesus. Quero te pedir uma ajuda. Solta esses links nossos para
quantas pessoas você puder. Como eu falei, como nós falamos, o simples é excelente, tá? Deus te abençoe, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. E um grande abraço no nome de Jesus, tá bom? E até, vamos ver se domingo, conforme for, a gente tá aí junto, se Deus quiser. Para nós olharmos uns aos outros, estarmos próximos uns dos outros. Deus abençoe você, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. E mais uma vez, obrigado pela sua participação. A gente fica muito feliz. Deus abençoe no nome de Jesus.